Mas a minha história é um pouquinho diferente. Talvez seja uma coisa muito exclusiva, assim, talvez comigo, eu não sei. Porque é muito... O que eu vou contar pra vocês agora é uma coisa que, assim, nunca ouvi ninguém falando cerca, né? Inclusive sobre o Daniel Dia, né? Que eu vi, a entrevista foi sensacional, parabéns, mais uma vez. Então, Edu, o preconceito começou quando eu não fui aceito numa escola aqui em Bragança, né? Eu fui rejeitado. Porque, assim, naquela época, né, nos anos 2000, assim, era comum ainda ter o pré-maternal, tudo aquilo. Hoje a criança já entra da creche e vai direto pro primário já, né? Hoje tá entrando, a criança já tá entrando passando foto Exatamente, no iPad, no iPad. Já vai da primeira série em diante. Mas, né, há 20 anos atrás, não. Tinha o maternal 1, 2, tinha o pré, tinha umas coisas assim, né? E, então... Eu acredito muito que as pessoas não iam saber como lidar. Mas eu vejo como um preconceito. Por quê? Porque depois eu fui numa escola e minha mãe contou a verdade. Falou, olha, meu filho é deficiente mesmo. E sim, ele é todo diferente. Sim, ele foi rejeitado. Mas ele também precisa dessa oportunidade. Ele precisa ser incluso nisso. Né? Como eu falei, a minha mãe sempre me pôs, nunca me escondeu. Então a escola, obviamente, seria uma coisa excelente para eles e para mim, obviamente, né? Sim. E então, e essa escola, não sei se pode mencionar o nome, etc. Melhor não. Melhor não. Enfim, daí eu fui aceito nessa outra escola e eles simplesmente falaram, não, imagina, entrega ele pra gente que ele tá dentro, ele tá conosco aqui, a gente vai fazer acontecer. E desde então lá desde o maternal, me formei até o terceiro colegial mesmo, passei minha vida lá. Então o preconceito já começa quando eu era neném, né, se você for pensar. E, pois bem, o bullying na escola, assim, né. Como eu comecei, e como eu fui um veterano dessa escola, não tinha tanto bullying, porque... todo mundo já me conhecia, a minha sala cresceu praticamente junta, do começo ao fim. Então era mais tranquilo, né? O que acontece, Edu? O bullying começava por volta, assim, da terceira série, quarta série, quando os alunos novos começavam a ingressar na escola. Os alunos que vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Aí a coisa mudava, né? Porque daí eles não tinham acesso a isso, eles não sabiam, então aí começava o bullying. Só que assim, Edu, eu sou uma pessoa que... aquele cara que leva um pouquinho de desaforo pra casa, né? Eu não era aquele menino que, tipo, poxa, o cara me xingou, me pôs pra baixo, falou da minha perna, da minha condição física, e ficava no cantinho ali. Triste, não. Não, eu não era. Eu era aquele cara que... eu falava na cara... E na época, meus 2 melhores amigos eram tipo o John Caruso, do Todo Mundo Odeia o Chris. Então você imagina a defesa que eu tinha atrás de mim. E eu era aquele cara que, tipo, por exemplo, eu não tenho medo de esconder, porque isso é a minha história. Eu falava, olha, o cara tá enchendo com a minha cara. Eu falava, viu, bate nele. Simples, resolvia. Então eu vivia muito na diretoria. Muito, já levei advertência. Você aprontava, então, aprontava. seu JP. Mas, depois de uns anos, eu comecei a notar. Eu não tô incentivando o bullying. Não tô. Mas eu tô contando a minha história. Sim, sim. Às vezes, eu precisava disso porque era uma forma de maquiar. Uma dor. Me deixava forte. E eu tomar a iniciativa, querendo ou não, me deixava mais forte, me deixava mais confiante. Não me colocava tanto para baixo. Por isso que eu praticava algumas coisas assim. Eu ia um pouco mais além, eu era mais agressivo, é o famoso olho por olho, dente por dente, né? Eu era muito assim. Hoje, não tanto mais, né? Não tem como mais, eu já tenho 22 anos. Hoje, se eu for tentar tretar com um cara da minha idade, tem 1,80 m, o cara
cara que faz não direito arrebenta. no último ano agora também conhece os seus direitos, E tem né? meus direitos, pô. Então já a gente resolve ali. Já muda, né, JP? A gente conversa, pô, ó, você quer me xingar e tudo assim. mais? Tudo bem, mas a gente resolve depois De lá outra no fora. E forma, aí? de outra forma, né, JP? Tranquilo, não tem problema nenhum, né? A gente tira seu dinheirinho. Dentro desse processo, JP, como que foi essa... Então eu usei, né, esse bate-rebate até pra você se defender... pra pessoa não notar tanto. Né? Eu tentava maquiar isso, como eu mencionei. Eu não queria que ela ficasse focando muito. Então, por essa razão, eu acabava sendo talvez um pouco mais agressivo e tal, mas eu também tenho que dizer que, sim, o bullying até hoje é presente. A gente fala muito, né, da questão do quanto o bullying, muitas vezes, a fomentação do bullying, faz mal para toda a sociedade, de uma forma geral, né? Eu tenho falado muito isso, JP. Até me permita isso, porque eu falei disso hoje. Claro. Eu falei hoje assim para as pessoas que muitas vezes a gente busca combater o agressor do bullying e proteger a vítima. Mas se não tem a plateia para dar risada, se não tem 30 outros alunos para rir daquela ação do bullying, não tem bullying. Porque aí o agressor faz uma piada com você, ninguém riu, ele não faz mais. Quebra ele. Quebra ele. Acabou. Só que se ele faz a piada e todo mundo riu, daí dá problema. aí que dá problema. Dá Então, problema. às vezes a gente fica preocupado muito com a vítima e com o agressor, mas esquece que tem um público rindo ali. Tem um né? público. É Tem ali, é ali que a plateia. A plateia. Ali, A é igual plateia. um show de humor. É, o show se de a pessoa humor. conta a piada e ninguém riu, ele não vai contar mais piada. Se ele conta e todo mundo ri, ele repete. Exatamente. Né? Então, Excelente colocação. é legal isso pra gente entender, até pra Exatamente. dividir, JP, porque... Tem uma terceira pessoa. Tem uma terceira pessoa muito influente nisso.